João 15:5 na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas. E eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel. E aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis. E eles vieram para o Descende. Durante o Descende, eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa Ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. Aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra Tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão,
Uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa.
Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu para uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho, demitido. Não aguento mais essa empresa, falido. Não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo, careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pro Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso?
Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Romanos 5:7 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida e não só nos céus. Você foi chamado para governar em vida e não só quando assumir os céus. Você foi chamado para reinar hoje, governar hoje, viver milagres hoje, viver promessas hoje, acessar portas hoje, liberar palavras hoje, ligar e desligar coisas hoje. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. É para esse lugar que Deus nos chamou. Mas a religião negligenciou durante muito tempo palavras como intencionalidade, posicionamento. Não sei você, mas a palavra intencionalidade para mim, durante muito tempo, ela foi quase que pejorativa. Alguém que é intencional é alguém que faz tudo muito premeditado. Alguém que é intencional é alguém que é manipulador. Quando na verdade eu comecei a ver promessas que eu quase vivia e não vivia, coisas que quase aconteciam e não aconteciam, Deus começou a falar comigo: você precisa ser mais intencional. Porque eu não vou te usar como pregador se você não ler a palavra, eu não vou te usar como líder se você não aprender sobre liderança, eu não vou te usar como provedor se você não for liberal e generoso. Deus começou a falar comigo que tem muitas coisas que eu não estava vivendo na grandeza que Ele me chamou para viver, porque eu estava negligenciando o preparo. Irmão, a maior tragédia que você pode viver é viver esperando o momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A gente aprendeu a ser reativo, quando na verdade Deus nos chamou para sermos proativos, para caminharmos em antecipação. Deus falou que você vai ser pai, a sua mulher é estéril. Se você crê na promessa, começa a pensar no nome do filho. Deus te disse que você vai ser empresário, hoje você está desempregado. Você já pensou em qual vai ser a razão social da sua empresa, qual é o ramo? Deus chamou para liderar uma comunidade, hoje você lidera um GC. Você já está se preparando para quando Deus confiar algo maior? Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que a gente não vive na grandeza porque a gente negligencia no preparo. O preparo não é um tempo que a gente perde esperando Deus fazer. O preparo é um tempo em que Deus espera, a gente está pronto para receber. Eu falei sobre isso quinta-feira. Deus não precisaria de 100 anos para Noé construir uma arca, mas Deus precisou esperar 100 anos para construir um Noé. Talvez o tempo de processo de José poderia até ser um pouco menor, mas ele estava preparando um José para receber aquilo que ele faria. Talvez o tempo de Davi poderia ter sido um pouco menor, mas ele estava preparando um Davi para receber o que ele daria. Irmão, olha para mim, a gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Alguém está comigo? Diga amém. Então 2023 vai ser um ano de vivemos milagres, vai ser um ano de vivemos romper, vai ser um ano de aceleração, mas também precisa ser um tempo de preparo para aquilo que a gente vai viver em 2024. A
gente não pode esperar que só um novo calendário, novas páginas em branco possam gerar novos milagres. Não, irmão, guarda isso. Há 10 anos atrás você imaginou viver coisas que você está vivendo hoje e parece que passou num piscar de olhos. Os próximos 10 anos estão esperando as palavras que você vai liberar hoje, o seu posicionamento hoje. O futuro está aguardando você desenhá-lo através de orações. Daqui a 10 anos, onde é que você vai estar? O que você vai viver? Quais são os milagres que Deus tem para você? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Deus está à procura de homens que querem viver grandeza, estão disponíveis para viver o preparo. Alguém está comigo? Diga amém. Tem uma frase do Arquíloco que eu amo, ele diz que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Expectativa, irmão, nada mais é do que alguém que espera algo. Eu tenho uma expectativa de que 2023 vai ser extraordinário. Mas o que de fato vai fazer 2023 ser algo extraordinário? Não é o que eu espero, é como eu me posiciono. Eu sei que esse ano vai ser extraordinário, financeiramente. Por quê? Porque em todos os momentos que Deus me deu algo, eu fui fiel e reparti. Eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário na nossa igreja. Por quê? Porque não teve uma visão que Deus nos deu que a gente disse para Ele que seria impossível. Tudo que Deus nos pediu, a gente fez sem saber como ia ser, mas crendo que quem prometeu era fiel para cumprir. 2023 vai ser um ano da gente colher honra. Líderes que caminham em honra, discípulos que caminham em honra. Por quê? Porque a gente escolheu se posicionar em honra nesse ano. Celebramos tudo que Deus fez através das nossas lideranças. Nós veremos uma comunidade que celebra tudo que Deus faz através da sua liderança. Você percebe que tudo que a gente vai colher na próxima estação está diretamente ligado àquilo que a gente semeou na estação anterior. O problema, irmão, é que tem muita gente reclamando da ausência de frutos que nunca semeou, da ausência de sombra, de árvores que nunca foram plantadas. 2023 está à espera do seu posicionamento. É tempo da gente se preparar. Por mais que você tenha sido chamado por Deus para ser grande, você só vai viver grandeza se você permitir que Deus te prepare para isso. O preparo é o que separa meninos de homens. Drummond, ele tem uma frase que eu amo, ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. A plenitude de Deus está só esperando você crescer. Fala para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Sabe uma coisa que a gente aprende em meio aos processos? É que durante as provações fica evidente o que a gente realmente acredita sobre Deus. Irmão, olha para mim. A única estação em que fica muito claro o que a gente realmente acredita sobre Deus é quando a gente está em meio a uma provação. É no momento em que a figueira não floresce, é no momento em que não tem fruto no campo, é no momento em que as portas se fecham. É nesse momento em que fica muito claro as nossas reais motivações e o quanto a gente crê, o quanto a gente espera e o quanto a gente confia. Você sabia que tem estações que Deus permite que a gente entre, estações de falta, estações de perseguição, estações de retaliação, estações de invisibilidade, que é justamente para que a gente conheça a superficialidade das nossas raízes? Irmão, olha para mim, quando Deus nos testa, não é que Ele precisa das respostas, Ele está dando para a gente a oportunidade de ver o quão raso a gente está, o quão fraco a gente está, o quão forte a gente está, o quão firmado a gente está. Tem estações que Deus permitiu que eu passasse, que eu olhei para mim mesmo e falei, uau, Deus, eu preciso te buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais. Mas teve estações que Deus permitiu que eu entrasse, que eu olhei para a minha casa e falei, não, a gente está bem. Os nossos olhos continuam fixados no autor e consumador da nossa fé. Eu sei em quem eu espero, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Deus certamente vai cumprir aquilo que me prometeu. Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os
os seus pecados e cura as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Sabe, tem momentos no meio do nosso preparo, no meio das nossas dificuldades, desafios, perseguições, retaliações, que a gente tem que fazer exatamente como o salmista. Inclusive o salmista, em vários momentos, ele tem esse exercício de ministrar a sua própria alma, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Irmão, durante o nosso preparo, a gente precisa estar muito apegado às palavras que a gente recebeu antes dessa estação começar. Tem palavras que Deus nos dá antes de uma crise, antes de um deserto, antes de um gigante. Para quê, André? Para quando o gigante chegar, a tempestade chegar, o gigante chegar, eu vou trazer à minha memória a palavra que Deus me deu antes da crise. Irmão, se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Olha para mim. Eu sei que falar de preparo é chato, é a mesma coisa que falar sobre dieta. A gente sabe que precisa, mas ninguém quer ouvir sobre. Se preparo não fosse importante, João Batista não teria sido enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Deus pega um ventre estéril e gera a voz que clama no deserto. Isabel não podia ter filhos e Deus pega um ventre estéril e gera João Batista. Aí ele pega do outro lado um ventre virgem. Alguém que também não poderia ter filhos, ela era virgem. E gera nela o verbo vivo, o Messias. O que Jesus está deixando claro para a gente, o que Deus está deixando claro para a gente, é que Ele não depende de nenhuma circunstância natural para ser Deus. Ele pega um ventre estéril e gera a vida que vai preparar o caminho para alguém que está sendo gerado no ventre virgem. Ele não depende de circunstâncias, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí Ele pega João Batista e Ele dá uma comissão para João Batista. Qual é a comissão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para Ele, por que a gente acredita que vai viver as bênçãos sem preparo? Se até Jesus precisou de alguém para preparar o caminho para o seu ministério, por que a gente acredita que vai viver a plenitude do nosso chamado sem preparo? Se até Jesus precisou de um milagre sendo gerado no ventre estéril para que Ele pudesse preparar o caminho do seu ministério, por que a gente acredita que vai viver milagres sem preparo? Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos, Deus se revela em meio a processos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! É o Pai da eternidade. Bom, olha para mim, guarda isso aqui. Tem alguém aqui que enfrenta a ansiedade? Eu vou te dar uma chave que vai mudar a tua história. Como Jesus consegue dormir em meio a uma tempestade? Qual é o segredo? Qual é o princípio? Qual é a chave? A gente aprende algo, inclusive, nesse dia com Jesus que é poderoso demais. Irmão, guarda isso aqui. Jesus estabelece um princípio. Só pode dominar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai dominar os inimigos que não roubam o teu sono. Porque a partir do momento que eles te amedrontam, você saiu desse lugar de autoridade. Por que Davi derruba um gigante? Porque a despeito do que todos os soldados pensavam sobre aquele homem, Davi foi o único que olhou para ele e viu a ausência de aliança. Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem que não caminha debaixo de uma aliança de Deus, provocando aqueles que foram chamados por Deus?
Se você olha para os seus inimigos de uma forma mais elevada do que eles são, você sempre vai achar que não vai conseguir vencê-los. Mas se você olha para os seus inimigos do tamanho que de fato eles são, você não vai ter dúvida. Jesus já venceu cada um deles por mim. Jesus, ele acalma a tempestade, mas antes ele dorme no meio dela. Você só vai dominar a tempestade que você consegue dormir em meio a elas. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Mas tem um princípio nisso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é onisciente. E ele conhecia toda a palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Você está comigo? Então o Pai já havia dito que ele seria morto numa cruz. Dani, o Pai já tinha dito: você vai ser enviado e você vai ser feito maldito no madeiro, Bia. Então quando existe uma tempestade, eu imagino Jesus olhando para as ondas e ele fala: meu Pai já disse que não é afogado que eu vou morrer. Então hoje não é o meu dia. Quando você conhece o seu futuro, você não fica angustiado durante os processos do seu tempo presente. Por quê? Porque você já ouviu de Deus a última palavra a seu respeito. Irmão, pega isso aqui. Jesus trabalhou com algo que não é uma coincidência. Jesus trabalhou todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam. Jesus era carpinteiro, Jesus era construtor. Ele trabalhava com prego, Ronaldo, ele trabalhava com martelo, ele trabalhava com madeira. Pega isso aqui, irmão. Quantos aqui creem que de fato Jesus sabia que a cruz o aguardava? Quantos aqui entendem que a cruz não foi um problema, a cruz era a promessa? Quantos aqui então entendem que todos os dias Jesus trabalhou com os elementos que daqui a algum tempo iriam crucificá-lo? Forte, né? É como você saber que você vai ser serrado no final da sua história e você trabalhar numa indústria de serras. Todos os dias você está lidando com algo que em algum momento vai te ferir. Prego, martelo e madeira. Mas não existe um relato de Jesus ansioso ou angustiado, senão no seu momento final. Por quê? Porque quando a gente caminha debaixo do Pai da eternidade, a gente não fica ansioso ou preocupado com momentos futuros, porque a gente sabe a quem o futuro pertence. Eu vou falar isso de novo. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quando você confia no Pai da eternidade, você sabe: meu amanhã vai ser melhor que hoje. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o Deus da minha história de ontem é o Deus da minha história hoje, e Ele está desenhando o meu futuro também. A palavra de Deus diz, eu não lembro qual Salmo 139 diz: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso finalizar aqui. Eu vou falar de novo para alguém pegar essa deixa. Eu preciso finalizar aqui. Vocês são muito espontâneos. Não, gente, é sério, eu preciso finalizar aqui. Quarta característica, alguém está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O louvor pode ir subindo, para parecer que a gente está terminando. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe, Rafa, significa no latim príncipes, ou seja, o primeiro, o que vai à frente. Bom, olha para mim. Você sabe o que é um príncipe? É alguém que se antecipa, é alguém que é primícia em algo, é alguém que é a primeira parte, é alguém que vai à frente. A Bíblia não diz apenas que Ele é a paz, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Por que Ele é o príncipe da paz? Porque quando Ele chega primeiro, a paz se estabelece e vem logo em seguida. Vamos pegar isso aqui em nome de Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na tua empresa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua família, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Todos os lugares que a gente não tem experimentado paz são lugares que a gente ainda não deu para Ele o governo.
É impossível entregarmos para Ele o governo de alguma área e essa área não ser repleta de paz. Agora tem uma chave aqui, alguém quer pegar? Diga amém. Bill Johnson diz que para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. Vou falar de novo. Para você experimentar a paz que excede o entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Tem áreas que a gente não consegue viver em paz, porque a gente ainda quer entender tudo, como vai ser, de que forma vai ser, e isso consome você. Como vai ser, de que forma vai acontecer, a porta vai se abrir, será que o contrato vai assinar, irmão? A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Recebe isso em nome de Jesus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Irmão, Ele é o príncipe da paz. E a gente vai terminar esse culto, eu quero ministrar a paz de Deus sobre você. E a gente vai receber testemunhos nos próximos dias de pessoas que venceram a ansiedade, pessoas que venceram a depressão, pessoas que estão dormindo como nunca antes. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus vai inundar a tua mente com paz. Deus vai inundar a tua casa com paz. Deus vai inundar os teus negócios com paz. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o príncipe da paz. É impossível a pessoa de Jesus chegar e a paz não acompanhá-lo, porque paz não é o que Ele faz, paz é quem Ele é. Milagres não são o que Ele faz, milagres são parte de quem Ele é. Cura não é só o que Ele faz, cura é parte de quem Ele é. Alguém comigo aqui? Prosperidade não é o que Ele faz, prosperidade é quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é provisão, Ele é o que é. Então tudo que falta em você escorre de Jesus. E eu não sei o que te falta, eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: filho, o que queres que eu te faça? Apresenta para Ele com humildade a tua necessidade, porque Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então fica de pé no seu lugar, e eu vou finalizar declarando Colossenses 1:12. Levante suas mãos, feche seus olhos. Você que está online em qualquer lugar do mundo, somos mais de 30 nações, 17.500 famílias. Eu quero te convidar no teu lugar, aonde você estiver, a fechar os seus olhos. Kuwait conectado, Catar, Nigéria, Irlanda, Aruba, Itália, Eslovênia, Macedônia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Colossenses 1:12. Instrumental, pode fluir, flua comigo. A palavra de Deus diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, através do seu sangue derramado na cruz. Em outras versões a Bíblia diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Alguém pode declarar isso de olhos fechados, de mãos levantadas? Diga: Pai, nessa manhã, diga: eu recebo a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: eu sou guardado, blindado, protegido, lavado pelo seu sangue. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa viveremos cada promessa, viveremos milagres, teremos novos testemunhos. Nos próximos dias nós veremos a sua mão fazendo coisas novas. Pai, eu declaro sobre cada vida aqui, sobre cada família aqui, nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos dos céus e não da terra. Pai, eu declaro a revelação de quem o Senhor é sobre cada um de nós. Quanto mais a gente entende quem o Senhor é, mais o Senhor vai nos levando a lugares altos. Jesus, levanta uma igreja poderosa
poderosa, levanta uma igreja gloriosa, levanta uma igreja que não pede favor, que não pede emprestado, que não recua diante dos avanços das trevas, mas que avança contra elas, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Levanta famílias guardadas, ungidas e que sabem o que carregam. Jesus, levanta uma igreja que não abaixa a cabeça para nenhum inimigo ou para nenhuma retaliação. Nós só nos curvamos diante do Senhor, nós só nos prostramos diante do Senhor. Nós declaramos, ainda esse ano 2024, viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.